Não, começou. Começou? Foi? Amém. Então, pessoal, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje, se Deus quiser, a nossa última mensagem da série Carisma. Carisma. Carisma tem a ver com charme, mas não é o que a gente quer falar, né? Mas sim do movimento carismático e da ideia por trás do carisma que se prega nas igrejas de hoje em dia. Irmãos, o diabo, o inimigo, ele é multifacetário. Ele trabalha em muitos e diversos aspectos, especialmente na vida espiritual das pessoas. Ele está sempre atuante. E essa série Carisma, ela trata um pouco disso. Primeiro eu quis trazer solidificação, fundamentação bíblica sobre o que são os dons espirituais, o máximo possível. Eu sei que é muito longo, muito extenso e muitos textos ficam de fora, mas eu tentei trazer o máximo possível de textos tratando sobre como deve ser a nossa vida espiritual, como funciona o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, como nós exercitamos os dons espirituais à luz da Bíblia, aqueles dons que são genuínos e não os falsos dons que vão servir para nos escravizar. E nós entendemos um pouco fundamentação bíblica disso, para que agora, hoje, toda essa série foi para esse momento agora, que é um pouco mais a história, um pouco mais do que está por trás, porque é importante, não é tão importante, mas tem sua importância. A coisa mais importante que nós precisamos saber para combater o inimigo é conhecer a nossa palavra, a Bíblia. É o mais importante. Quantas notas falsas existem por aí? A gente não sabe. Quantos meios de fazer uma falsificação de uma nota existem por aí? A gente não sabe. Mas se eu conhecer uma nota original, eu não preciso conhecer todas as falsas. Eu sei que aquela não é a original. Então o mais importante é conhecer a Bíblia, é conhecer a palavra de Deus. No entanto, é importante, a Bíblia nos deu alguns indícios sobre como o nosso inimigo opera e trabalha. Então nós podemos identificar a ação e a operação do inimigo em nossa realidade, em nosso momento, em nossa fase na história, tá? Então eu pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, que vai dizer o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o apóstolo Paulo está anunciando a vinda do iníquo, que é ninguém menos que o anticristo. Então ele está dizendo, olha, virá o anticristo, será revelado o anticristo, tá? A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Então ele começa a falar sobre isso, sobre a revelação do iníquo. Isso quer dizer, se você ler um pouquinho antes aí, quer dizer que o iníquo já está em operação, já está atuando na terra. No entanto, ele não foi o quê? Revelado. Está dizendo aí quando ele será revelado. A esse, no verso 9, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Irmãos, as pessoas ficam discutindo, será que o diabo tem poder para fazer milagres? Tem poder, porque hoje nós lemos lá em Atos capítulo 15, a gente vê que os apóstolos foram fazendo tantas grandes coisas, tantos milagres, e a forma como os milagres foram descritos era justamente essa, tá? Com prodígios, com sinais, e que maravilharam as pessoas. A diferença aqui é que são sinais, poder e prodígios de mentira, ou seja, o pai da mentira é o diabo, são sinais falsos, que o que isso quer dizer? Que não representam o poder de Deus, mas é a ação e o poder de Satanás, porque Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho e a verdade. Então Jesus Cristo é a verdade. No entanto, se existe um poder da mentira, é o poder de ação de Satanás.
tá? É importante entendermos isso. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então esse poder, essa autoridade vem para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqueles que não receberam o amor da verdade. Quem é o amor da verdade? O próprio Jesus Cristo. Não receberam. É a prova do amor, é que Deus entregou o seu Filho em nosso lugar, para os nossos pecados. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, todo aquele que não crê, e a iniquidade é pecado. De acordo com esse texto, todo aquele que não crê na palavra de Deus, que é a verdade, tem prazer no pecado. Aquele que não crê na palavra de Deus tem prazer no pecado, tá bom? Então é importante isso, que quando a gente aborda alguém, quando a gente fala de alguém, e a pessoa entende, não, porque você tem que ficar firme, você nega a eficácia da palavra de Deus, ao trazer para a salvação a obra humana de ficar firme, de fazer as suas obras. Este é o mais hipócrita dos hipócritas, porque segundo o texto, é justamente esse que tem prazer no pecado. Esse que está trazendo uma condição de ficar sem pecado é aquele que tem prazer no pecado, porque aquele que diz que não peca é mentiroso. Então todos pecamos, todos pecaram. O tema de hoje, eu já disse, é carisma, a história, um pouco do que está acontecendo. Então esse pequeno trecho, ele nos é bastante revelador sobre algumas coisas dos últimos dias, tá? E por que eu tenho batido nessa tecla? Porque, como eu tenho dito, ele é multifacetário, o diabo é multifacetário. Ele está operando nesse momento no conflito de Hamas, Israel. Ele está operando nesse momento no conflito da Ucrânia e da Rússia. Ele está operando nesse momento em todas as falsas igrejas pelo mundo, todas as falsas religiões. E cada dessas operações dele demonstram uma faceta dele. E é isso que a gente está entendendo um pouco. Para quê? Para nós nos fortalecermos, tanto no conhecimento da palavra, porque é instruído e é ordenado que assim nós façamos, quanto na comunhão dos irmãos. Num eventual cenário apocalíptico, somos nós, irmãos, como esses apóstolos que fugiram de um local para o outro, que estiveram juntos e que levaram a palavra e que iam contando o número dos que iam sendo salvos, porque as pessoas me criticam por isso. Por que você conta o número dos salvos? Porque é bíblico. A gente sai para evangelizar, eles contaram, a gente conta. Mas as pessoas não vieram para cá. O problema é delas. Mas vão para o céu. Pode não vir para cá, mas vão para o céu. Esses homens aqui, a gente leu lá em Atos capítulo 15, que Paulo falou um monte de gente lá de Antioquia, da Sicília, da Panfilha, e essas pessoas não necessariamente, eles sabiam, eles estavam voltando para Jerusalém e no caminho foram evangelizando, e foram todos contados. Amém. Então, a primeira coisa que esse texto vai nos dizer é a respeito da vinda do iníquo. O iníquo é o pecador, o grande pecador, que é o próprio anticristo, tá? Ele fala da vinda, aliás, ele fala da revelação do iníquo, porque já desde aquele tempo existiam muitos anticristos e a ação do anticristo já estava operando. A segunda coisa que ele vai tratar é que Deus aniquilará pelo Espírito Santo e pelo esplendor da sua vinda, tá? Então preste atenção. O iníquo será revelado, Deus, pelo esplendor da sua vinda, aniquilará. Então não adianta, quando o anticristo vier e estiver operando livremente, a igreja passará por ela, porque Jesus Cristo ainda não voltou. Isso não tem como ser mais claro. Primeiro é revelado o iníquo, depois Jesus Cristo o aniquilará na sua vinda. Não existem duas vindas. Jesus Cristo não vai vir recolher alguns no céu
e depois voltar para aniquilar. É apenas uma única vinda. Amém. Um único evento. Então a igreja vai passar por tudo isso. Isso quer dizer que somos nós os que vamos passar por isso? Não, mas somos nós os responsáveis de ensinar as próximas gerações que vão passar por tudo isso. E pode não ser a próxima, pode não ser a outra, pode não ser a outra, mas um dia Jesus Cristo voltará. E antes de Jesus Cristo voltar, o iníquo chegará e será revelado com todo o poder e ação de Satanás, cujo próprio Deus assim o fez, para que aqueles que não creram na verdade se entreguem à mentira. Amém. Então, quem quer isso para os seus descendentes? Ninguém. Nós cremos e queremos que os nossos filhos sejam salvos, amém. Mas eu espero que os irmãos queiram que os seus netos sejam salvos, seus bisnetos sejam salvos, e assim sucessivamente. E essa é nossa responsabilidade. Eu estou chegando aos 40 anos, irmãos. Ou seja, com carinha de 30, mas estou chegando aos 40 anos. E eu percebo assim, que é muito claro, à medida que o tempo vai passando, que está chegando o tempo do nosso fim. Se tudo correr bem, natural, de forma correta, eu estou na metade da minha vida. É muito rápido. Eu estava fazendo as contas, já estou 17 anos com a Carla. É muito tempo. É muito tempo. 17 anos. Mais da metade da vida dela ela passou comigo. É por isso que está sorridente assim, ó. Viu? Pode até ver, né? Tá rindo. Mais da metade, o tempo passa muito rápido. E aí, eu tive reunião na escola essa semana, eu estava olhando para a cara das professoras, elas falando lá pra caramba, aí eu fiquei pensando, puxa vida, a Lia vai entrar ainda no ano que vem. Eu tenho mais 10 anos olhando para a cara delas ainda, se encontrando, reunindo e tal. Eu vou quase sócio, eu casei com a escola. São 20 anos ali, praticamente, indo lá, conversando e tudo mais. Você vê como é que a nossa vida é curta. E eu perdi, né? Depositei 20 anos da minha vida ali, lá, encontrando com aquelas pessoas, conversando, discutindo e tudo mais. É interessante isso, como é que passa rápido, é curto. E um dia virá e será revelado o iníquo, mas depois disso virá sim, pelo esplendor da sua vinda, a destruição do mesmo, a vinda no caso de Cristo. Esse iníquo, esse anticristo, é a terceira coisa, ele vai ser poderoso e terá a eficácia de Satanás. Poder, sinais e prodígios de mentira. Irmãos, Satanás tem poder. Satanás tem muito mais poder do que nós. Ele não tem autoridade, mas Deus o dará. Deus dará autoridade. Inclusive lá em Apocalipse é dito que dará autoridade para que eles persigam 5 meses os salvos. Então ele dará autoridade para isso. Virá tempo no futuro, virão tempos angustiosos, trabalhosos. E quando eu penso nisso, essa semana difícil, né? Aquela confusão toda, eu pensei muito na vida, né? Fiquei refletindo sobre isso, na vida. Como é que é interessante, você está angustiado numa semana difícil, todo mundo passando mal, e tempestade, tudo isso. Você fica pensando, cara, é tudo tão rápido. É tudo tão rápido. Eu tenho que fortalecer a minha família. É minha obrigação. Eu tenho que fortalecer os meus filhos. Eu tenho que preparar. Vou falar uma coisa para os irmãos aí. A gente tem que ter mais famílias aqui. Eu quero essas crianças aqui, vou falar, hein? Casando tudo aqui entre nós. Não é? Onde é que eles vão arrumar esposa lá fora? Marido? Não vai não, gente. Vai estar difícil. Mas enfim, tô botando para fora minhas angústias aqui, mas que não necessariamente faz parte, mas faz também. Tudo isso é importante para nós estarmos preparados para enfrentarmos o mundo. Então é preciso casar, é preciso ter um casamento correto, é preciso lutar por esse casamento, é preciso criar os filhos no caminho do Senhor, é preciso fazer um monte de coisa nessa vida, nesse curto espaço de tempo. E quando a gente se sente cansado, presta atenção, o que são 80 anos, irmãos, perto da eternidade? Nada. Agora lembra no seguinte, no céu, nós, os salvos, nós vamos nos reconhecer.
Olha que beleza, você vai estar lá com seus filhos, com seus netos. Hoje você fica angustiado, poxa, eu não tenho tempo com meu filho, poxa, eu não tenho tempo para curtir minha família, eu não tenho tempo para fazer nada, porque eu estou o tempo todo fazendo alguma coisa, e o pouco tempo que eu tenho que trabalhar na obra do Senhor. Isso, irmãos, no céu você vai passar a eternidade com a sua família, vai enjoar deles, não sei, mas vai passar a eternidade com a sua família lá, a eternidade, todo o tempo. Imagina, jogar futebol até aprender, irmãos, e aprender lá, toda a eternidade, não é uma bênção isso? Amém. Mas aqui, enquanto isso, vai ter muita luta, e os irmãos já vislumbram um gostinho disso, né? Tem que escalar a árvore para chegar em casa, porque caiu no caminho. A gente passa de tudo aqui na nossa igreja, né? Nesse pequeno espaço de tempo aqui, se for parar para contar, né? A gente já viveu de tudo aqui na igreja, de tudo, aconteceu de tudo, e isso é bom, é ótimo, isso nos fortalece, e vai vir casamento aí, ano que vem, vai vir casamento aí, vamos preparando aí, hein? Amém. Gostei do amém, hein? Gostei do amém. Bom, esse anticristo então será poderoso. Em quarto lugar, ele enganará a todos os que não são, irmãos, salvos. Ele não vai nos enganar. Mas lembra que Jesus Cristo disse que quando voltar o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Porventura, então vai ser pouco, ele vai enganar quase todo mundo. Amém. Vão ser poucos que não serão enganados. Então, presta atenção, ele tem que ir construindo esse processo de enganação gradativamente, e é disso que nós estamos falando. Quando eu falo do carisma, da série de carisma, é como ele vai construindo gradativamente esse processo de enganação, ao ponto que você não percebe mais que está sendo enganado, porque se ele chegasse e falasse assim, olha, eu vou te enganar, tá? Aí você sabe que está sendo enganado. Quando chega lá o mágico e vai fazer uma mágica, você fica tentando entender, descobrir o que ele fez, você sabe que é uma mentira, é um truque, mas então você, mesmo que você não entenda, você sabe, eu fui enganado. Mas a operação de Satanás aqui não, ela é uma mentira para te enganar mesmo, fazer você acreditar que é verdade. Então você vai olhando e vai se encantando gradativamente. Amém. Em quinto lugar, esse texto vai dizer que Deus é quem permite operar no erro. A sociedade estará operando no erro. E nós já temos visto isso em várias, como eu disse, multifacetariamente. Nós temos visto isso, por exemplo, cada um pode escolher o seu gênero. Faz sentido isso? Não faz sentido. Eu posso escolher a minha cor? Não posso escolher a minha cor. Eu posso dizer que eu sou negro? Eu posso dizer que sou albino? Eu posso dizer, mas eu sou. Eu posso chegar para os irmãos e falar assim, olha, eu sou um gigante de 2,70 m. Posso falar isso? Posso, mas eu sou? Não. Eu não posso mudar aquilo que eu sou, irmãos. E hoje as pessoas estão tão distantes da realidade, que a pessoa, o menino diz que é menina, e todo mundo tem que bater palma. É, menina, tá de brincadeira. Tudo isso faz parte desse processo de enganação, e que também faz parte do processo de idiotização. Eu não sei se os irmãos sabem, eu ouvi ontem numa conversa informal, então também não sei se é verdade, mas me disseram, que a média do QI do brasileiro é 83. Isso é bom, hein? É horrível. É horrível. Quer dizer que mais de 60% da população brasileira é... Como é que eu posso falar isso de forma educada? Pois é. Tem dificuldade de compreender, de raciocinar. Quanto mais isso prolifera, mais difícil vai ser, irmãos. É difícil para todo mundo. Então nós já compreendemos nas nossas últimas duas mensagens sobre como Deus se manifesta, como nós podemos crer nos milagres ainda hoje. Os milagres existem ainda hoje? Existe. Não o que se apregoa por aí. Não o rei dos caroços. Não tudo isso. Engraçado, eu falei dos caroços aqui, depois me disseram que um cidadão
Ele é famoso, tem um vídeo dele, eu procurei e não achei. Mas você tem um vídeo dele, o mesmo cara, em vários cultos lá no R.R. Soares. Cada hora um caroço diferente. Caroço no braço, caroço não sei o que, caroço não sei o que lá. O mesmo cara. Enfim. Ou ele tem muitos caroços, né? Ou é mentira. Contratado ali, né? Enfim. Aprendemos que o que se apregoa como sendo milagres, como sendo manifestações espirituais e outras tantas vistas nas igrejas modernas, não vem de Deus. Tudo isso é uma mentira ou é como é que eu posso dizer, você que é psicólogo, alguém que está manipulando a pessoa ali, fazendo... tem um nome disso, como é que se fala? Hipnose. Está fazendo hipnose coletiva ali na galera. É tudo isso aí. Então, ou para mim ou mentira, ou manifestação demoníaca, ou hipnose coletiva. Juntos. Pode ser também. São passos que vão corroborando, são passos corroboradores da operação do erro, porque aqui está escrito que o iníquo opera no erro. Então tudo isso faz parte da operação no erro, estão inseridos no erro. Ou seja, infelizmente, as igrejas pentecostais em gerais estão se transformando em agências publicitárias do diabo. Amém. São promotoras daquilo que não é de Deus. E hoje eu vou falar especificamente, quando eu falo pentecostais gerais, eu quero fazer uma distinção entre aqueles que são considerados a terceira onda pentecostal. As outras duas ondas do Brasil, as outras duas ondas a gente fala depois, tá? Porque nem tudo é tão ruim, mas a terceira onda, na minha opinião, não se salva ninguém. São promotoras daquilo que não é de Deus. Cada vez mais veremos mais e mais, por exemplo, milagres em religiões que não acreditam nas palavras de Jesus, e seremos confrontados por isso. Porque quando você vê um falso milagre numa falsa igreja que anuncia um falso Cristo, aquele que é leigo acredita que é Jesus, porque estão falando o nome de Jesus, ele acredita que é Jesus. Agora, qual é o curioso? É que a mesma operação que há nessas igrejas se vê em outros locais, em centros espíritas, em movimentos de yoga, a mesma coisa. Existe um movimento agora, não sei se os irmãos sabem, de igrejas pentecostais. Agora os varões, 4 varões, um em cada canto durante o culto, fica com a mão levantada, prática pagã, vem direto de centro de macumba. Direto de centro de macumba, eles estão aplicando isso nas igrejas pentecostais. Ou seja, aquilo que era duvidoso está ficando um escárnio, está virando um escárnio, porque ele é gradativo. Então chega um ponto, qual o problema? O homem está lá levantando mãos santas, porque a Bíblia fala em levantar mãos santas, não sobre isso, mas ele vai utilizando isso, práticas, é como se fosse uma blindagem do ambiente, coisas que acontecem em centros de macumba. Como é que você explica isso? Gradativamente as agências publicitárias, promotoras daquilo que não é de Deus, vão se infiltrando. E a gente vai vendo isso. Como lidar, por exemplo, como que os crentes vão lidar com as curas, milagres e visões em outras religiões, que seguem a outros deuses, que nem sequer mais se preocupam em disfarçar botando o nome de Jesus? Como que vão entender e justificar e defender a sua fé quando se depararem com pessoas que acreditam em reencarnação, anunciando milagres, dizendo que Deus falou com elas? Como é que você vai lidar com isso? Estou falando, como assim? Me curou? Eu estava doente, eu fui lá no centro espírita e fui curado. Como é que você vai negar a experiência pessoal da pessoa? Conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, aquilo que ele ensina. Como é que aquele que usa ayahuasca tem um encontro com uma entidade, drogas, tem um encontro com uma entidade, essa entidade vai lá, orienta ele sobre o que fazer, ele faz, dá certo, prospera. Como é que você vai falar para ele, não, essa entidade, na verdade, quer te levar para o inferno? Como é que você vai falar isso?
se você não conhecer a palavra de Deus. Agora, o que é curioso, o que me frustra, é que esse mesmo tipo de manifestação que acontece no mundo, se acontece no meio evangélico. E nós também não sabemos como lidar com isso, porque nos confronta pela falta de conhecimento da palavra de Deus. São desafios contemporâneos, irmãos. Discernir os espíritos nunca foi tão importante quanto é hoje. Testar os espíritos para além daquilo que nós observamos, ou seja, uma espécie daquilo que é sobrenatural, demônios sendo amarrados e fazendo circo na igreja, não faz sentido. Pessoas, como eu disse, sendo curadas de caroços infinitos, não faz sentido. Pelo mesmo pastor, não faz sentido. Para além disso, a própria promessa teológica que está por trás disso tudo é por si só anticristã. Pensa comigo, pensa comigo. Se você procurar na internet os livros dos principais pastores pentecostais do Brasil, é um tal de tomar posse da bênção, como ser bem sucedido, tanta coisa voltada para esta vida aqui, nessa terra aqui, que chega a ser assustador. Então presta bem, eu comecei falando que eu pensei muito na vida, nessa semana e tudo mais, e na minha cabeça fica claro como é que as coisas acontecem, para a gente ter uma dimensão de que como a vida mais importante é a vida após essa vida. É a vida após essa vida. Como que Jesus Cristo deixa isso bem claro? No entanto, esta teologia prega que você tem que ter o bem, tomar posse, receber aquilo de melhor nesta vida aqui e agora. O foco é esta terra aqui e agora, esta terra finita. Irmãos, qualquer ser humano na história da humanidade que viveu ou jamais viverá focado nessa vida aqui, vai para o inferno. Amém. Seguramente. E isso é assustador, porque Jesus disse que aquele que o seguir tem um monte de coisa, tem que carregar a cruz, vai sofrer tribulação, vai sofrer... É uma promessa. Não tem promessa de vitória constante o tempo todo, não. Amém. E tudo que esses pastores pregam é vida mansa. É vida mansa, é tranquilidade. Onde você viu isso? Quem você conhece dessas igrejas que tem vida mansa? Só o pastor, que é o pastor lá, a Ostentação Gospel, já viu? Pastor de Ferrari, de não sei o quê. Tem, Ostentação Gospel. Aí esse, talvez, né? Porque a custa dos fiéis se explora lá. Qualquer um percebe que há uma discrepância muito grande entre o ensino de Jesus Cristo, entre o ensino da palavra de Deus e essa teologia que busca satisfação nessa terra. Qualquer um que vai buscar satisfação nessa terra está buscando a sua própria carne. Por isso, o texto lá disse que tem prazer na iniquidade, que é a iniquidade de seguir o seu próprio caminho em busca da vida nessa própria terra. Entre a realidade da vida cristã e a propaganda generalizada gospel brasileiro, daquela música, né, que canta, né, tudo aquilo que pedido for, conhece? Ouvirei de tua boca, te abençoarei. Tá errado. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Está errado. É uma falsa teologia. Uma teologia que não anuncia a Jesus Cristo. Anuncia um falso Jesus Cristo. A realidade bíblica da vida cristã e a teologia majoritária brasileira encontra-se um hiato, uma separação. Uma coisa é o que a Bíblia ensina, outra coisa é que o mundo gospel ensina. E eles são diametralmente opostos entre si. Não tem como conciliar isso. Irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas eu vou fazer uma revelação aqui para os irmãos. Dramática. Se você não sabe disso que eu vou falar agora, você vai aprender agora e vai anotar isso aí. É importante, hein? Importante. Deus não é seu servo. Amém. Difícil. É difícil entender isso, né? Mas Deus não está a seu serviço. Eu nunca disse isso. Você é servo de Deus. Amém. Eu sou servo de Deus. Isso quer dizer que Deus é o meu Senhor.
eu me reporto a Ele como meu Senhor, como meu Pai, é uma autoridade sobre mim. E não o oposto, Ele não está a meu serviço. Nós somos os servos, Deus o Senhor. Com base nisso tudo, eu vou abordar um pouco dessa história cristã no Brasil. Uma história mais recente, tá? Mais especificamente... Poxa, Carla, brincadeira, hein? Mais especificamente sobre os anos 70 e 80, onde o Brasil vai viver um momento de grande avivamento profundo, como foi chamado, o momento de avivamento profundo. Um número constante de campanhas missionárias vindas dos Estados Unidos. Lembrando, década de 70, década de 80, havia um número constante de ações missionárias vindas dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, um instituto passou a financiar ferozmente as campanhas missionárias no mundo todo. Esse instituto chamava-se International Convention of Faith Churches and Ministers, aqui no Brasil, conhecido como Palavra de Fé. Já ouviu falar Palavra de Fé? Não? Não? Palavra de Fé. Este movimento, na década de 70 e 80, ficou conhecido como Terceira Onda Pentecostal no Brasil. E teve um profundo impacto no Brasil e, aliás, um profundo impacto no mundo gospel. Dele, para os irmãos terem uma ideia, quais das igrejas surgiram desse movimento? Palavra de Fé. Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo Edir Macedo em 1977. Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo missionário R.R. Soares em 1980. Comunidade Cristã Paz e Vida, fundada pelo João Ribe Palharim. Vocês conhecem João Ribe Palharim? Famoso. Eu ouvia muito rádio ele, ouvia muito. Ouvia? Todo mundo ouviu o João Ribe Palharim. Em 1982. Igreja Renascer em Cristo, fundada pelo apóstolo Estevão Hernandes em 1986. Todo mundo conhece a igreja Renascer, né? Não? Pô, igreja que foi a igreja do Cacá, cara. Pô, você não vê futebol, não sabe de nada, brincadeira, enfim. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra, vocês conhecem a Nossa Terra? Eu tô falando de igreja pequena, gente? Só coisa megalomaníaca. Sara Nossa Terra? Pô, não conhece nada. Fundada pelo bispo Robson Rodovalho, em 1992. Igreja Mundial do Poder de Deus. Esse sim, do Valdomiro Santiago. Esse tu conhece. Igreja Cristã de Nova Vida. Nova Vida. Estou falando só as maiores igrejas que tem no Brasil. Não é pouca coisa, não. Tudo através desse movimento. Pelo pastor Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão. Ou seja, praticamente toda a igreja brasileira que tem raízes na teologia da prosperidade, ou seja, a confissão positiva, que enfatiza o poder da fé para trazer bênçãos, né? Você tem que ter o poder da fé para alcançar as bênçãos, a palavra positiva na sua vida e tal. Todas essas igrejas, né, que vai depender isso como sendo, enfim, tem influência direta ou indireta, como é o caso, por exemplo, do Valdomiro, que saiu de dentro da Igreja Universal. Então, influência direta ou indireta do Palavra de Fé. Isso quer dizer que a grande maioria dos evangélicos brasileiros atuais, a disparada maioria dos evangélicos brasileiros atuais, estão vinculados de alguma forma ou são descendentes de alguma forma do Palavra de Fé. Maioria. Agora, o que isso tem a ver? Qual o problema, Palavra de Fé? Qual o problema de mandar missionários? Qual o problema disso? O fundador deste movimento nos Estados Unidos, o International, estou falando os nomes, porque quem quiser pesquisar depois, pesquisa. International Convention of Faith Churches and Ministries, ou seja, Palavra de Fé, foi um tal de Kenneth Hagin, não sei se vocês já ouviram falar, lá nos Estados Unidos.
Esse cidadão, ele tem um profundo impacto nas igrejas brasileiras e dos Estados Unidos também, aliás, no mundo inteiro. Ele e sua família fundaram o Rhema Bible Training Center. Era um centro de treinamento bíblico, Rhema, que formou, dentre alguns, os seguintes pastores: Kenneth Copeland, Benny Hinn, Paul Crouch, Oral Roberts, Richard Roberts, E.W. Cannon, Errol Paul, ou seja, esses nomes em inglês lá, são todos os líderes praticamente das mega churches lá nos Estados Unidos. Todos os líderes. Dentre esses que eu citei, tem um que é curioso, chama-se Benny Hinn. Ele é famoso, você botar Benny Hinn, você vai ouvir falar dele. Ele já esteve no Brasil. Isso, é o pastor do Hadouken, que vai derrubando o pessoal. Nunca viu? Ele joga um negócio assim, ó, plá, então só vai caindo no chão lá no Hadouken. Ele foi lá treinar no centro de treinamento Street Fighter e fez lá o Hadouken geral lá. O Benny Hinn, dentre as coisas que ele ensinou, tem o seguinte: ele declarou que Jesus Cristo, ó, só para você ver do que a gente está falando. Então, esse cidadão Benny Hinn, que foi formado pelo Kenneth Hagin, que é o fundador do Instituto, ou do Palavra, esqueci o nome, Palavra de Fé, obrigado, que é o fundador desse instituto, que mandou os missionários para o Brasil, que criou todas essas igrejas, né, que eu mencionei aqui no Brasil. Esse cara aqui, o Benny Hinn, declarou que Jesus assumiu a natureza de Satanás para que todos quantos tinham a natureza de Satanás pudessem participar da natureza de Deus. Essa declaração, ela é, acima de tudo, além de errada, ela é blasfema. E ela é citada no trabalho de Hank Hanegraaff, Cristianismo em Crise, editado pela CPAD, página 166. Vou citar, porque eu não quero ser acusado de qualquer coisa. 2. Ele ensina que o homem é um pequeno Deus. Todo homem é um pequeno Deus. Qualquer analogia ou semelhança com o espiritismo, com o budismo, com o hinduísmo, não é mera semelhança. Então ele vai dizer que todo homem é um pequeno Deus e afirmou, isso é gnosticismo na maior essência que existe. Ele disse, Benny Hinn, é porque esses caras são tudo assim, né? São tudo apóstolo, tudo assim. Aí ele disse, eu sou um pequeno Messias caminhando sobre a terra. Não é uma declaração audaz? Um pequeno Messias. É porque apóstolo não é o suficiente. Agora ele tinha que ser o Messias. Aí depois só se for, como diz o outro lá, o comediante, só se for semideus, né? Alguma coisa assim, que já chegou no Messias. Quer saber? Você quer saber? Agora eu virei Deus. Pronto, virei Deus. É isso que falta. Benny Hinn costumava visitar, porque você pensa que já ouviu de tudo, né? Benny Hinn costumava visitar os túmulos de duas santas mulheres, Catherine Kuhlman e Amy S. McPherson. Não sei falar nenhum desses nomes, tá? Para receber a unção que flui de seus ossos. Não é legal isso? Ele visitava os túmulos para receber a unção que flui dos ossos das mortas. E isso você encontra no livro dele, página 373. É uma prática pagã de receber unção dos mortos ou unção dos ossos. No seu livro Good Morning, Holy Spirit, página 56, ele afirma que em uma de suas supostas conversas com o Espírito Santo, olha só, hein? Estava lá e começou a conversar com o Espírito Santo. O Consolador teria implorado para ele que ele ficasse na sua presença. E abre aspas, Hinn, por favor, mais 5 minutos, apenas mais 5 minutos. Imagina isso? O Espírito Santo conversando comigo. Poxa, Francisco, fica mais 5 minutos comigo, não me abandona não. Isso demonstra, é ridículo, e demonstra que ele não tinha o quê? O Espírito Santo. Porque até na loucura dele, por mais herege que seja, ele reconhece que ele não tinha comunhão com o Espírito Santo. Como se fosse possível que alguém sendo salvo possa se apartar do Espírito Santo.
não tenho dúvida de que trata-se de um filho do diabo, um falso profeta, um enganador, que vai levar muita gente para o inferno. Ele é um defensor da falaciosa confissão positiva, e ele declarou o seguinte: olha, nunca jamais, em tempo algum, vão ao Senhor e digam, se for da tua vontade. Nunca façam isso. Não permitam que essas palavras destruidoras da fé saiam da boca de vocês. Página 295. Ele ignora o fato de que foi isso que Jesus ensinou ao ensinar a oração. Jesus não só ensinou, como fez isso, né? Seja feita a tua vontade. E é esse o tipo de influência que todos nós estamos felizes em receber nas nossas igrejas, não é isso? Não. Claro que não. Ninguém quer esse cidadão na igreja de Cristo. O que acontece se eu trouxer o Benihim para a nossa igreja? Isso, vamos chutar ele porta fora. Mas se ele ficasse aqui pregando, todos os membros iam sair. Ia encher de não crente. Ia ter o mesmo nome, vamos supor, Igreja Batista Árvore da Vida. Ia ter o mesmo nome, Igreja Batista Árvore da Vida. Mas aqui no púlpito ia estar um falso profeta, um lobo disfarçado de ovelha, pregando a Satanás com todo o poder e autoridade do filho do diabo, conduzindo as pessoas para o inferno. E aqueles que são salvos vão embora. Agora lembre-se, é impossível, vou repetir, é impossível que tais doutrinas sejam sequer toleradas, sem que haja uma completa e absoluta perversão da palavra de Deus. Então, para que esse tipo de coisa se introduza na mente das pessoas, olha, cuidado, tá? Cuidado que as palavras têm poder, hein? Cuidado que as palavras têm poder. Você fala uma coisa com raiva e aquilo te persegue, tá? Você comete um erro, aquilo te persegue. Não tem ação regeneradora do Espírito Santo, não. Você falou errado, aquelas suas palavras vão te perseguir. Quando você abre a sua boca, você abre portais. Tá certo isso? Claro que não. Claro que não. A única coisa que acontece quando eu abro minha boca no mundo espiritual é receber o Espírito Santo, que eu não confesso e que creio. Amém. É isso. E eu estou salvo. Mas eu posso, sendo salvo, falar a maior asneira do mundo. Porque o fato de eu ser salvo não me faz ser inteligente, nem conhecedor da palavra, não. Posso ser completamente idiota e negligenciar a palavra de Deus. Ué, como é que eu vou saber? O trabalho do Espírito Santo deve me fazer lembrar. Como é que eu vou saber se eu não leio a Bíblia? É que ele vai me fazer lembrar o que eu não vi. Não pode. Ele tem limitações, sim. E ele não tem limitações para nos perdoar, para nos salvar, mas para agir comigo, um monte. Amém. Ele não pode conviver com o meu pecado, por exemplo. Eu tenho que mortificar a minha carne, fortalecer o meu espírito. Se eu fortaleço a minha carne, ele não vai operar em mim, irmão. Não vai me fazer lembrar nada. Amém. E é disso que nós estamos tratando aqui. Da preparação gospel para a chegada do anticristo. Irmãos, isso não acontece à toa. Isso é gradativo para que o anticristo seja bem recebido. Ele é multifacetário e ele já engloba o anticristo. Se você observar, ele já engloba a maioria das igrejas ditas cristãs hoje no mundo. A maioria tem a ação do anticristo livremente fluindo por aí. Amém. Agora, não nos enganemos. O fundador do Rema, Kenneth Hagin, conforme pode ser visto no vídeo, vou deixar o vídeo aqui para quem quiser depois se irritar. Chama-se Kenneth Hagin in the Spirit of the Serpent. Ele manifesta em si mesmo o espírito da serpente. Manifesta em si mesmo. E você tem que ver. É linguinha, assoprando, endemoniado. E as pessoas no culto, que eu não vou nem chamar de culto, aquela sessão espírita lá,
tendo crise, acessos de riso, caindo no chão, se tremendo. Irmãos, quem na Bíblia se tremeu de rir até cair no chão? Ninguém. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Os poucos que se curvaram diante de um anjo e alguma coisa foram instantaneamente corrigidos. Está errado. Manifestava os espíritos em si mesmo, promovia crise de risos, pessoas desmaiando, toda uma série de esquizofrenice satânica nas igrejas. Esquizofrenice é um problema, me ajuda a explicar aí, mental? Sei lá, um problema de saúde da pessoa mas nesse caso não é só de saúde, é satânico, é endemoniado. Quem quiser assista ao documentário, é longo, tem 1 hora e pouco mais ou menos, mas vale a pena, para você se irritar um pouco, se você quiser se irritar. Mas isso está muito longe de mim, será, irmãos? Quão perto isso está de nós? Quão perto isso está de nós? Pois eu vou te dizer que mais do que você imagina. Esses indivíduos, eles manifestam espíritos de animais direto. Eu já vi em igreja pessoa batendo asa, já vi. Não sei se os irmãos já viram. Tem um vídeo famoso da Ana Paula Valadão engateando de 4 e imitando lá o leão, o tigre. Pode ver lá, tá lá ela. Aí a galera, nossa, que lindo, é o Espírito Santo, uau. É de brincadeira, né? Demoniada na frente de todo mundo e o pessoal emocionado. Irmãos, Ana Paula Valadão está aqui do lado. Está lá longe não, está lá nos Estados Unidos não. Márcio Valadão, lá o responsável pela igreja da Lagoinha, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vai descobrir agora. E Kenneth Hagin sempre mantiveram boas relações, sabia disso? Não. Pois é, agora sabe. Em 1996, os laços se estreitaram quando Ana Paula Valadão foi estudar lá nos Estados Unidos no Christ for the Nation Institute, que era uma instituição formada pelo amigo do Kenneth Hagin, Gordon Lindsay. E ela foi para lá. E quando ela volta de lá, imediatamente funda o projeto Diante do Trono. Irmãos, quem era crente em 1998, por aí, 99, e viu o Diante do Trono, viu o impacto que teve na igreja. Foi instantâneo. Foi ou não foi? Instantâneo. Era caravanas e caravanas saindo daqui para ir para Minas, para ver lá o Diante do Trono. Lá era uma coisa de música nunca vista no Brasil, era uma manifestação do Espírito e era aquele avivamento demoníaco. E aí é um impacto tremendo. Em 1999, André Valadão entra no seminário Rema, o mesmo seminário que formou o Benny Hinn. Entra lá no Rema Bible Training Center, lá nos Estados Unidos, com o Kenneth Hagin, e volta de lá, e ele mesmo implanta este mesmo seminário nas igrejas Batista Lagoinha, no Brasil, ainda pelo Instituto lá do Kenneth Hagin, o Rema, que hoje mudou o nome, virou o quê? Carisma. Irmãos, isso está do nosso lado, isso não está longe de nós não. Conversa com quem frequenta a Lagoinha e vai nos cultos sem ser do domingo, você vai ver que tem gente caindo lá, você vai ver que tem manifestações, tem um monte de coisa. Por isso, não existe surpresa, irmãos, quando se faz no dia 31 de outubro uma festa à fantasia de Halloween na Igreja Batista Lagoinha. Por quê? Porque é uma forma moderna de praticar aquilo que os seus mentores praticaram, a unção dos mortos. É isso que eles fazem. Amém. Trazer para si a unção dos mortos. Agora, tudo isso
do Kenneth Hagin aconteceu por volta dos anos 80, tá? Um pouquinho antes, dos anos 70, perdão, um pouquinho antes. Simultaneamente, ao mesmo tempo, o que foi que aconteceu também? A RCC, Renovação Católica Carismática, 1967. Como é que é curioso a ação de Satanás? Por um lado, ele vai trabalhando dentro do mundo evangélico, vai transformando gradativamente o mundo evangélico, vai trazendo novidade, vai rejeitando a palavra de Deus, vai rejeitando a doutrina do Espírito Santo, vai rejeitando várias doutrinas e vai introduzindo essas ações demoníacas dentro da igreja. Por outro lado, ele faz a mesma coisa na igreja católica, para que lá na frente os dois se unam. Então, ao mesmo tempo, a mesma ação. Hoje, praticamente, já não há diferença. Se os irmãos conversarem com um católico carismático e um pentecostal dessas igrejas, você não vai ver a diferença. Se ele não falar, você não sabe se vai achar que ele é crente evangélico de uma igreja pentecostal. Não há diferença, porque eles promovem a teologia positiva, o poder da palavra, a mesma coisa. Para com isso. Inclusive, amigos católicos já me confessaram que de vez em quando, dependendo da atração, eles vão lá na Lagoinha. Vão lá. Por exemplo, teve lá o culto da Rua Azusa, né? Teve um teatro da Rua Azusa, vocês ouviram falar? Eles foram lá, os católicos, tudo lá, movimento carismático, muito bacana, tem tudo a ver com a gente. Foram lá, participando juntos, numa comunhão, juntos. Tudo misturado. A preparação do anticristo, ele será recebido com louvor nas igrejas. Isso não vai acontecer por acaso. Isso não vai acontecer por acaso, tá? Essas igrejas que são ditas crentes, eles não vão enxergar o anticristo e despertar e ficar firmes agora com a palavra de Deus. Claro que não, porque Jesus disse que quando ele voltar, perguntou: haverá fé na terra? Porque a maioria daqueles que se dizem crentes vão abraçar o anticristo, vão recebê-lo, inclusive como sendo o próprio Jesus. Amém. E eu deixei de fora, intencionalmente, não abordei todas, não generalizei todas as igrejas pentecostais do Brasil. Por exemplo, eu deixei de fora as igrejas da primeira e segunda onda pentecostal. Por exemplo, deixei de fora a Assembleia de Deus. Isso é um assunto para outro momento. Elas estão num grupo distinto disso aqui. Aqueles que quiserem se aprofundar sobre essas manifestações que ocorrem nas igrejas católicas, carismáticas, nessas igrejas pentecostais, eu sugiro que assistam o documentário Kundalini Warning, de Andrew Storm. Kundalini Warning. O que é isso? Existe a ideia do acordar Kundalini. É um espírito, é uma forma, Kundalini é uma forma de yoga que vem lá da Índia. Muitos desses membros da Rua Azusa foram para a Índia e trouxeram de lá esses ensinamentos. E por isso que isso vai ser para uma outra ocasião. Se você assistir o documentário Kundalini Warning, você vai perceber, o vídeo mostra dentro de uma igreja evangélica as pessoas tremendo de rir, pulando, girando, recebendo o Espírito Santo, tá? Você vai ver. Logo imediatamente ele coloca lá na Índia os caras que estavam lá sem camisa, de perna cruzada, meditando, fazendo as mesmíssimas coisas, idêntico, mesmo tremição, mesma crise de riso, mesmo rodopio, idêntico. É o espírito
Kundalini, obra de Satanás. Os irmãos vão notar que no hinduísmo e em diversas religiões, por exemplo, no mundo afora, existe uma manifestação espiritual muito típica e similar que acontecem dentro do movimento carismático. Então nós precisamos enxergar, nós precisamos conhecer, para quando a pessoa falar assim: olha, eu estava lá no Carisma, na igreja Lagoinha, e eu vi o homem doente se curar. Você tem que saber que o inimigo, o iníquo, virá com poder e prodígios de mentira. E a impressão que eu tenho é que o diabo, ele vira uma chave. Eu não sei, eu posso estar falando a maior asneira que tem. Mas a sensação que eu tenho é que ele vai preparando o mundo e quando chega num determinado momento ele vira uma chave. Agora é o momento das manifestações espirituais. Agora é o momento daquilo ali. E tudo acontece nas igrejas evangélicas. Eles vão encampando e seguindo direitinho o programado ali pelo diabo. Vamos lá em 1 João, capítulo 4. Nunca foi tão importante seguir essa ordenança de João. Jamais. 1 João, capítulo 4, vai dizer assim: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Amados, irmãos, quando vocês, algum conhecido falar alguma coisa de outras igrejas assim, não creiais a todo o espírito, não creiais, provai, é uma ordem, está no imperativo, aprendi isso, para você provar se os espíritos são de Deus, tem que colocar à prova, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Sabe o que me deixa doido? É que lá no tempo de João, ele disse que tinham muitos falsos profetas. Hoje, eu falo esses nomes todos aqui, olha, cuidado, hein? Cuidado, hein? Irmão, você acha que diminuiu o número de falsos profetas? Não. É brincadeira, o pessoal não entende o que está escrito. Ele está dizendo, cara, no tempo de João, muitos falsos profetas se levantaram. Vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Jesus Cristo disse que a sua vinda seria como as dores do parto, aumentando intensidade e frequência. Então tem mais falso profeta hoje do que tinha naquele tempo. E ele vai dizer como você prova os espíritos, no versículo 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então todo aquele que diz que Jesus Cristo assumiu ali Satanás, não sei o quê, ou o Papa, né, que disse que a obra de Cristo na cruz foi o fracasso da sua fé, um negócio assim, não é de Deus. Todo ensino que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então o espírito tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne, amém? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Filhinhos, se sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. Então todo aquele que fala, presta atenção, todo aquele que fala desse mundo, das coisas desse mundo, é desse mundo. Quem está pregando a vitória nesse mundo, as bênçãos nesse mundo, é do mundo. Falam desse mundo porque são do mundo. Se fossem da vida eterna, falariam da vida eterna. Amém. Mas eles falam das bênçãos
nesse mundo, porque são deste mundo, e com esse mundo perecerão e serão lançados essa terra, o céu, no inferno juntos com o diabo, seus anjos, todo mundo vai arder no lago que arde com fogo e enxofre. Amém. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Então quem conhece a Deus vai nos ouvir. Aquele que não é de Deus não nos ouve, não conhecendo nós o Espírito da verdade. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então ele está dizendo o seguinte, olha, 2 dicas para você provar um Espírito, está aqui o ensino claro. 1, aquele que prega as coisas nesse mundo, você vai ter prosperidade nesse mundo, ele é desse mundo, não é da vida eterna, não é do reino espiritual. Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. Então aquele que prega as coisas nesse mundo, nessa vida, não é de Deus, não é de Jesus Cristo. E outra coisa, ele diz aqui que confessa que Jesus Cristo veio em carne. E aí lá em 1 Timóteo capítulo 3, fala sobre isso, diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Então, Deus se manifestou em carne. Para quê? Verso 5 do capítulo 2. Porque há um só Deus, então só tem um Deus, esse que se manifestou em carne, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, irmãos, já chegando ao fim, Jesus Cristo veio em carne para nos levar ao céu, porque por nós mesmos nós não poderíamos ir. Então todo aquele que diz que você tem que ficar firme, que você tem que ficar forte para poder ir para o céu, que você não pode pecar, você tem que ficar se arrependendo, é deste mundo, não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Porque se Jesus Cristo estiver vindo em carne, então não adianta eu fazer nada, eu dependo dele. Se ele não veio, então eu tenho que fazer as obras da lei. Amém? Amém. Amém. Estamos encerrados, vamos ver se vai funcionar aqui. Vê lá, Zé, se fechou.